E aí, pessoal intrépido, tudo bem com vocês? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui. E hoje eu vou contar para vocês um caso que chocou a Espanha e o mundo: a trágica e misteriosa morte de Cristina Ortiz Rodrigues, mais conhecida como La Veneno, uma das primeiras mulheres trans a alcançar fama na televisão espanhola nos anos 90. La Veneno viveu uma vida marcada por momentos de glória, mas também por muitas dificuldades e tragédias. No entanto, sua morte em 2016 ainda levanta muitas questões. Foi um acidente? Suicídio? Ou existe algo mais sombrio por trás disso tudo? Preparem-se para mergulhar nessa história cheia de mistérios e controvérsias. Se você gosta de vídeos sobre casos misteriosos e histórias fascinantes, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Desde sua primeira aparição na televisão, a personalidade de Adra, conhecida como La Veneno, se destacou por seu carisma e magnetismo. Em 1996, foi encontrada na rua, aguardando seu próximo cliente. Sua desenvoltura diante das câmeras foi tão impressionante que todos se mobilizaram para trazê-la ao programa. Sua história era trágica e poucos falavam sobre isso. Sua mãe não a aceitava e, mesmo assim, ela sempre se mostrava sorridente. Lamentavelmente, em 2016, ocorreu um evento que permanece envolto em mistério. La Veneno sabia coisas que não podia revelar, mas talvez quisesse. Será que isso a levou a um final tão trágico? La Veneno nasceu José Antônio Ortiz Rodrigues, na cidade de Adra, Almeria. Grande parte do que sabemos sobre sua infância e adolescência é narrada em suas memórias. Seus pais eram José Maria Ortiz e Maria Jesus Rodrigues, e ele tinha 5 irmãos: Maria, José, Rafael, Maria Trindade, Francisco e Maria Belém. Embora tenha nascido com o nome José, em um momento de sua vida mudou oficialmente para Cristina. Desde que tinha lembrança, sentia-se identificada como mulher, mas ao falar de sua infância e adolescência, referia-se a si mesma como homem. Em diversas entrevistas, Cristina relatou as dificuldades de crescer como uma pessoa trans. Infelizmente, ainda hoje, pessoas trans enfrentam desafios imensos apenas por serem quem são. Imaginemos então as situações violentas e abusivas que ela suportou em época em que tudo era ainda mais complicado. Em suas memórias, Cristina descreve não só os abusos e discriminações que sofreu de colegas de classe, mas também o tratamento cruel que recebia de seus próprios pais e outros familiares. Eles a chamavam de nomes terríveis e a insultavam, simplesmente por ser trans ou por se comportar de maneira diferente. Apesar de todas essas adversidades, Cristina sempre buscou superar as dificuldades. Ao atingir a maioridade, começou a trabalhar como modelo masculino e até venceu um concurso de beleza como Mister Andalúcia. Em 1989, Cristina sempre sonhou em ser uma celebridade, atuar e cantar. Durante a década de 1980, tentou conquistar seu espaço na televisão, participando de diversos programas de entretenimento, e ganhou uma viagem para a Tailândia como prêmio em um desses concursos. Na década de 1990, Cristina mudou-se para Madrid e iniciou seu processo de transição, começando a tomar hormônios e realizar diferentes tratamentos para se tornar a pessoa que sempre sentiu ser.
Foi nesse período que adotou o nome de Cristina Ortiz Rodrigues, inspirado por uma colega trabalhadora sexual que havia falecido. Anos depois, adotou o nome artístico de La Veneno, um apelido que uma de suas colegas usou, referindo-se à intensidade ou mesmo toxicidade que Cristina poderia exalar em suas interações na primeira metade da década de 1990. Após sua transição, Cristina começou a trabalhar como trabalhadora da noite em Madrid. Segundo suas memórias, no início foi muito difícil conquistar seu espaço nas praças e parques da cidade, já que esse era um ambiente muito competitivo. Sem algum tipo de apoio ou proteção, como um cafetão, né? Geralmente elas têm um, ela poderia ser alvo de raiva e repressão de outros profissionais do ramo. Contudo, Cristina conseguiu se estabelecer e ganhar reconhecimento nesse meio. Entretanto, sua meta continuava a ser a fama e a arte. Foi assim que, em 1996, começou a aparecer frequentemente no programa de televisão Esta Noite Cruzamos o Mississippi, que tinha uma seção dedicada aos travestis, onde Cristina fez suas primeiras aparições. O carisma e a atitude dessa mulher fizeram com que o público a amasse imediatamente, resultando em mais aparições e protagonismo. Este foi o ponto inicial para a realização do sonho que ela sempre teve. Apesar de seu vertiginoso ingresso à fama e da admiração que recebia de muitas pessoas, também passou a ser alvo de ataques e críticas, especialmente por ser trans. Além disso, seus pais continuavam sem aceitá-la. Desde que iniciou sua transição, cortou toda a comunicação com eles. No entanto, quando começou a ser conhecida, seus pais foram entrevistados no mesmo programa. A surpresa do programa foi a aparição de Cristina no final da entrevista, onde ela se reencontrou com seus pais ao vivo. Seu pai a recebeu de forma acolhedora e a abraçou, mas sua mãe nem olhou para ela, chegando a dizer que estava fazendo-a passar vergonha. Um momento realmente tenso que despertou o interesse do público. Podemos afirmar que no final dos anos 90 e início dos anos 2000 foi a melhor fase da carreira de Cristina. Ela se tornou famosa, lançou algumas músicas e começou a atuar como vedete em espetáculos teatrais. Estava finalmente realizando tudo o que sempre desejou. No entanto, assim como alcançou o auge de sua vida, também enfrentou momentos sombrios e trágicos. Em 2003, Cristina tentou incendiar o apartamento onde vivia para cobrar o seguro. Após o incêndio, seu namorado na época, Andrea Petruccelli, a denunciou à polícia. Cristina foi considerada culpada e sentenciada a 3 anos de prisão, sendo enviada a uma penitenciária masculina. Segundo Cristina, esses foram os piores anos de sua vida, pois sofreu as mais aberrantes violações e abusos por parte de outros detentos, com a cumplicidade das autoridades e dos guardas. Yo me creía que era una pesadilla, porque yo estaba llorando lágrimas de sangre. Después de pegarme, me violaron. Eran 4 funcionarios y un jefe de servicio. La pionera del freak show se dio a conocer en 1996 como Cristina La Veneno y triunfó en la televisión gracias a su exuberante físico y a su soez verborrea. Ao cumprir sua condenação em 2006, Cristina recuperou sua liberdade, mas as marcas do que havia acontecido eram evidentes em seu corpo. Ela se via muito deteriorada e havia ganhado peso. Ainda assim, fiel ao seu estilo, fez de tudo para recomeçar. No início, voltou à televisão, contando e denunciando todos os abusos que sofreu na prisão e como o sistema judicial e penitenciário não tomaram nenhuma atitude para impedi-los.
Os anos seguintes foram repletos de altos e baixos, com as sequelas físicas e psicológicas de sua passagem pela prisão afetando sua vida. Ela teve problemas de bulimia, já que queria emagrecer, e também passou por tratamentos psiquiátricos. Enquanto isso, continuava a participar ocasionalmente de alguns programas na televisão, muitas vezes em situações polêmicas. Cristina estava trabalhando com a jornalista e escritora Valéria Vegas para escrever um livro sobre suas memórias. Elas começaram a trabalhar nesse projeto em 2007, enfrentando vários obstáculos para encontrar uma editora e distribuidora interessada. Por fim, decidiram financiar a produção e distribuição por conta própria. Em outubro de 2016, o livro Digo, Nem Puta Nem Santa foi lançado, tornando-se um sucesso e esgotando 4 reedições. Uau! Nem puta, nem santa. É nesse contexto que chegamos ao dia dos eventos trágicos. Era 5 de novembro de 2016, apenas um mês após a publicação do livro. Segundo o testemunho de seu parceiro, ele encontrou Cristina em uma cena terrível. Estava nua, perto do chuveiro, ao lado de um grande poço de sangue, com manchas de sangue do chuveiro e sentada no chão de casa. Imediatamente, o parceiro chamou as autoridades, a ambulância, com a emergência. Cristina foi levada ao hospital em estado crítico, apresentando múltiplas lesões por todo o corpo, sendo a mais grave um traumatismo craniano severo, que a deixou à beira da morte. Nos dias seguintes, ela permaneceu internada na terapia intensiva, lutando pela vida. Contudo, no dia 9 de novembro, 4 dias após o acidente, faleceu em decorrência das lesões. Desde o primeiro momento, suspeitou-se que a morte de Cristina poderia ser um crime. As feridas que apresentava ao chegar ao hospital eram muitas e extremamente severas, levando a especulações de que alguém a havia agredido brutalmente. No entanto, as investigações policiais determinaram que Cristina não havia sofrido ataque e a causa da morte foi considerada um acidente doméstico. Os relatórios da investigação não encontraram sinais de luta ou defesa em seu corpo. No local, foram encontradas garrafas de álcool e blisters de diferentes medicamentos, incluindo sedativos e ansiolíticos. Assim, concluiu-se que a causa da morte foi uma queda ou várias quedas sucessivas, em decorrência do estado alterado que ela estava, devido ao consumo de álcool e ansiolíticos. O que mais surpreendeu na investigação foi a rapidez com que foi concluída. Apenas 9 dias após a morte de Cristina, determinaram que não houve crime. A partir desse momento, as investigações não foram aprofundadas. Muitos familiares e amigos de Cristina, especialmente aqueles que a viram antes de ser internada ou enquanto estava hospitalizada, acreditam que as feridas em seu corpo indicavam que ela havia sido atacada. Segundo esses testemunhos, as lesões que apresentava não poderiam ser causadas por uma simples queda, e a ferida em sua cabeça era grave demais para ter sido o resultado de um acidente. Valéria, a biógrafa de Cristina, tem um ponto de vista particular sobre tudo isso. O empurrão pode ter consequências graves, e se Cristina estava sob o efeito de alguma substância, não teria como se defender. Ela não se dava bem com o namorado, e sua amiga ressaltou que nunca tiveram muito contato. Fez ênfase em que o dinheiro que Cristina levava para casa durava muito pouco e acusou o namorado de usar parte desse dinheiro para alimentar sua adição. Uma das hipóteses que ganhou força sobre a morte de Cristina é que ela teria sido vítima de ajuste de contas
por pessoas muito poderosas, capazes de cometer um assassinato e depois encerrar as investigações. Os defensores dessa teoria afirmam que, em seu livro e em várias entrevistas, Cristina mencionou ter se relacionado sexualmente com pessoas influentes, incluindo celebridades, políticos e empresários. Embora não tenha revelado nomes, fez alusão a eles utilizando iniciais como JB e MM. Segundo a família de Laveneno, havia algo realmente errado. Um detalhe que poderia ser crucial para entender o que aconteceu e por que estão tão preocupados é que, no dia anterior à sua morte, Cristina havia feito uma denúncia de maus tratos. Ela e seu namorado se envolveram em uma briga, o que levanta dúvidas sobre as circunstâncias do acidente. A família de Cristina tentou várias vezes reabrir as investigações, inclusive com o apoio de especialistas forenses que indicaram irregularidades na autópsia e nas investigações em geral. Todos esses pedidos foram, no entanto, rejeitados repetidamente. O último foi em 2021, quando uma segunda autópsia foi realizada, e o resultado foi basicamente o mesmo. As queixas foram renovadas. Segundo Francisco Ortiz, irmão de Cristina, esse resultado não corresponde ao que a polícia havia registrado no relatório, nem ao que o hospital havia comunicado desde o início. O relatório menciona diversos hematomas de tamanhos diferentes e o hospital acrescentou que havia intoxicação etílica quando o corpo chegou. Havia vários testemunhos importantes, como o de um policial nacional envolvido nas investigações, que afirmou ter havido negligência na investigação. Outro exemplo é o da proprietária de um bar, que foi a primeira a ir à casa de Cristina após o namorado encontrar o corpo. Oscar Tarroia, ex-agente do grupo de homicídios, foi contratado pela família para descobrir por que a investigação foi encerrada tão rapidamente. Ele alegou ter encontrado indícios de um possível homicídio. O namorado de Cristina, que vivia com ela há mais de 2 anos, tinha um relacionamento violento, segundo relatos de familiares. Isso levou a uma mudança significativa em Cristina. Ela parecia estar sob os efeitos de substâncias, deprimida e muito alterada, e não se reconhecia mais. Antônio Crespo, amigo de Cristina, disse que a última vez que a viu foi 1 semana e meia antes do acidente. Ele contou que Cristina entrou em sua casa e textualmente disse: "Antônio, vão me matar." Quando ele perguntou em que ela se baseava para afirmar isso, ela respondeu que não sabia o que estava acontecendo e que estava desmemoriada. A investigação também levantou a questão de quem se beneficiaria com a morte de Cristina, especialmente com a publicação de seu livro. No dia dos eventos, aconteceram coisas que mostravam comportamentos incomuns. Uma vizinha afirmou que, horas após o suposto acidente, o namorado de Cristina desceu para jogar o lixo na rua, algo que nunca fazia. Eles sempre tiravam o lixo da casa juntos. A dona do bar também relatou que viu Cristina almoçando em seu estabelecimento naquele dia. Mais tarde, às 16 horas, ouviu um barulho forte vindo do apartamento de Cristina. Embora barulhos de brigas fossem frequentes, desta vez o som era metálico. Foi só às 23 horas que o namorado de Cristina desceu ao bar para pedir ajuda. E a dona do bar foi até a casa para verificar a situação, após chamar a polícia. O namorado afirmou que Cristina havia se machucado ao cair no banheiro, mas isso contradiz o relato da proprietária, que disse que Cristina estava inconsciente e não falou nada quando ela entrou.
Quando a dona do bar chegou, encontrou Cristina no sofá, coberta de sangue. Ela descreveu que Cristina estava tão debilitada que mal conseguia falar e que tinha um corte grande, além de hematomas nos pés e nas mãos. A roupa dela estava rasgada e havia sangue espalhado por todo o apartamento, incluindo o quarto, onde havia manchas de sangue de uma terceira pessoa desconhecida, o que não desencadeou nenhuma investigação adicional. Graças à persistência da família de Cristina, foram realizadas 3 autópsias. Uma delas foi em 3D, feita a partir de fotos tiradas pelas irmãs de Cristina. O laboratório Shelley's Workshop elaborou a fotografia em 3D, apresentada como prova de que a morte não foi acidental. Oscar Tarroya, criminólogo, indicou que as evidências mostram claramente que alguns dos hematomas correspondem a um possível ataque, enquanto Cristina tentava se defender. Lesões como a do lábio, o maxilar e os dedos são compatíveis com uma agressão. O testemunho do policial mencionado anteriormente destaca as irregularidades na vida de Cristina naquele momento. O documento em que o oficial apresentou diz o seguinte: gostaria de aportar meu testemunho profissional. Sou oficial da Polícia Nacional. Estava no comando da Delegacia de Denúncias na noite em que a família denunciou que Cristina estava gravemente ferida no hospital. Apesar de não termos sido informados pelos serviços policiais, nem pela família, nem pelo hospital, o que consideramos negligência, foi dada uma ordem imediata de custódia do domicílio da vítima, que estava aberto e repleto de sangue à chegada dos agentes. O policial, neste documento, também afirma que Cristina fez uma chamada noturna ao 091 para pedir socorro, alegando que seu parceiro queria matá-la. De fato, Cristina ligou para o 091, mas quando a polícia chegou, ela se negou a abrir a porta, afirmando que tudo não passava de um mal-entendido. Essa não foi a única vez que algo assim aconteceu. A irmã de Cristina mantém vários documentos médicos que descrevem lesões evidentes de violência doméstica, inclusive com um bastão de beisebol. O namorado de La Veneno foi preso algum tempo depois por um roubo com violência. Assim, a história se desdobra em 3 hipóteses. A possibilidade de La Veneno tenha cometido suicídio, que seu assassino tenha ocorrido porque sabia demais sobre assuntos de alguém poderoso ou por causa de seu próprio parceiro. Segundo Valéria, Cristina desejava que suas cinzas fossem espalhadas em Madrid após sua morte, mas sua família não concordou. O importante é que ela não queria ser enterrada em Andra, pois não se sentia bem lá. Além das disputas familiares, a ordem judicial que havia sido emitida para realizar a autópsia atrasou o enterro, prolongando ainda mais o tempo até que ela recebesse o descanso que merecia. O corpo de Cristina foi cremado no cemitério de Almudena no dia 21 de dezembro de 2016. Metade de suas cinzas repousa no Parque do Oeste, em Madrid, enquanto a outra metade está em Adra. No Parque do Oeste há uma placa com sistema anti-vandalismo em homenagem a Cristina Ortiz. A placa foi recolocada para o local após ter sido arrancada em 2019. Ela diz: em memória de Cristina Ortiz, La Veneno, valente mulher transexual visível nos anos 90. Em 2020, a HBO lançou uma série baseada no livro de Memórias de Cristina, que explora mais sobre esse caso. Se desejam conhecê-la melhor, a série está disponível. Contudo, a verdade é que não há muito mais a ser contado. Sua morte foi suspeita, a investigação foi rápida
e seus familiares estão insatisfeitos. Por fim, gostaria de saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Vocês conheciam esse caso? Lamentavelmente, chegamos ao fim das informações. Este é todo o vídeo que tenho para hoje. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, que deixam um like, um comentário, por favor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, que me ajuda muito aqui no meu trabalho, tá certo?